Eu vou fazer... No começo eu estou gravando também pelo Meet, para ter duas gravações, porque se eventualmente acontecer algum erro, eu tenho uma segunda gravação. Essa gravação que eu faço usando esse computador aqui, eu uso lá porque é uma gravação em Full HD, uma imagem melhor que vai para o YouTube. Essa do Google Meet eu acho que é só HD, por isso que eu faço duas gravações. Bom, hoje é dia 21 de março, mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 1. Hoje nós vamos fazer a correção da atividade que eu passei para vocês na aula passada. Deve estar chegando a imagem para vocês aí, da atividade que eu disponibilizei para vocês. Tá aí. Chegou? Beleza. Bom, eu quero, como é a primeira vez que a gente vai fazer esse tipo de atividade, eu queria explicar de novo e contextualizar qual que é a proposta desse tipo de atividade. Nosso principal objetivo agora no início dessa disciplina é aprender a fazer projeto de banco de dados. Projeto de banco de dados implica em projetar uma estrutura capaz de armazenar todas as informações necessárias para um determinado sistema. Comentei com vocês na aula passada que hardware para empresa, para trabalho profissional, custa caro, não custa barato. Então, quando a gente projeta um banco de dados, a gente projeta uma estrutura que consiga guardar as informações necessárias, ocupando o menor espaço possível. Então, essa é sempre a meta que a gente vai buscar. Eu tenho que fazer uma proposta que seja capaz de guardar as informações necessárias ao sistema, porém, ocupando o menor espaço possível em disco, ocupando o menor espaço possível dentro do computador. Então, para a gente começar a entender como que a gente pode fazer isso, eu passei essa atividade aqui, ó. No texto abaixo, temos um total de 1.226 caracteres, ou seja, as informações que nós vamos ver daqui a um pouquinho, somando todas as letras, espaços, números, dá um total de 1.226 caracteres. Use a criatividade para organizar os mesmos dados para reduzir o máximo possível da quantidade total de caracteres. Não pode abreviar nomes. Todas essas atividades vocês devem enviar para mim por e-mail. O endereço de e-mail que vocês devem usar para enviar essas atividades é andré.cefores@gmail.com. Sempre no assunto desse e-mail você vai colocar BD1 e atividade, aqui no caso atividade 1. Mas cada atividade vai ter um número, você vai colocar lá. Isso facilita para mim na hora que eu for olhar os e-mails e lançar a sua nota no Syscad. Lembrando que todas essas atividades valem ponto, e essas atividades só tem duas situações, quem fez e quem não fez. Ou você tem 10 ou você tem 0. Ou você fez ou você não fez. Lembrando também que não tem certo ou errado. Você tentou fazer, você vai ter os 10 pontos. Se você mandou a sua solução, mesmo que ela seja horrorosa, ou que ela seja excelente, ou que ela seja mais ou menos, você vai ter os 10 pontos porque você tentou solucionar o problema proposto. Obviamente que você vai, mais para o final da disciplina, comparar a solução proposta das atividades e você vai perceber que você evoluiu, que você começou a entender os conceitos e começou a aplicar esses conceitos. Você manda depois. Bom, e aí, vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui. O texto é esse aqui, ó. Deixa eu dar uma diminuidinha só para a gente pegar ele inteiro aqui. É esse aqui, ó. Kevin Barros e Agatha Martins namoraram de 10 de fevereiro de 2010 até 15 de abril de 2012. Carlos Eduardo da Rocha
e Melissa Silva namoraram de 10/6/2015 até 15/8/2016. O que eu tenho aqui? Eu tenho o nome de pessoas que namoraram de um período de tempo. Ok? Lembrando também que aqui no texto eu acabei não colocando, mas tem uma orientação adicional aqui, que já vai estar, inclusive, nas próximas atividades, que nós vamos considerar que não há homônimos, ou seja, não existem duas pessoas diferentes com o mesmo nome. O que eu quero dizer com isso? Que esse Luiz Henrique Rocha, tem ele de novo aqui? Tem ele aqui de novo, ó. Luiz Henrique Rocha, Luiz Henrique Rocha. Nós vamos considerar que trata-se da mesma pessoa. Pode existir duas pessoas diferentes com o mesmo nome, Luiz Henrique Rocha? Sim. 2, 3, 4, 10 pessoas com nomes iguais. Isso pode acontecer. Mas, para efeito de exercício aqui, nós vamos considerar sempre que essas pessoas aqui são as mesmas. Até porque nós vamos estudar outros conceitos de banco de dados que vão tratar esses casos de homônimos e coisas do tipo. Certo? Ok? Tá. Bom, o que eu vou usar para tentar organizar isso aqui? Aí é o gosto de cada um. Eu vou ver se eu vou abrir uma planilha aqui qualquer. Deixa eu abrir aqui. Vou usar uma planilha online no Google. E já vou compartilhar com vocês. Cadê? Aulas. CTT. Banco de dados 1. Atividades. Uma planilha. Uma planilha. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom. Para facilitar aí a visualização de vocês. Deixa eu dar um nome para essa danada. Atividade 1, correção. Pronto. Bom, se a proposta é conseguir ter exatamente, conseguir enxergar, porque olha só, eu vou reorganizar isso aqui de um jeito que vai economizar espaço. Mas eu não posso mudar o sentido das informações. Então, se o Luiz Henrique Rocha e a Maria Vitória da Luz namoraram de 21/6/2005 até 11/4/2006, essa informação tem que continuar existindo. Então, eu tenho que criar alguma forma, algum mecanismo para fazer com que isso continue existindo. Pode estar organizado de forma diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... A melhor estratégia sempre nós vamos perceber que a maioria dos sistemas trabalham com informações que aparentemente são repetidas. Por exemplo, o Luiz Henrique Rocha, ele namorou a Maria Vitória da Luz em 2005. Mas aí, esse mesmo Luiz Henrique Rocha, em outra época, significa que ele é um cara legal, né? Não foi na mesma época. Ele namorou a Lavínia Nascimento. Então, veja bem, o Luiz Henrique Rocha, ele aparece aqui uma vez. Para facilitar enxergar isso, eu vou copiar isso aqui e vou colocar num editor de textos que me ajuda a identificar coisas repetidas. Tem aqui o Notepad++, que é um editor de texto, que quando eu seleciono alguma coisa, por exemplo assim, ó, ele mostra se tem repetidos, ó, tá vendo? Renan Salles, Carlos, ó, Carlos Eduardo da Rocha, Carlos Eduardo da Rocha, Carlos Eduardo da Rocha.
Esse Rafael que está sem o sobrenome é o mesmo Rafael? Rafael sem o sobrenome? Qual? Ah, tem o Rafael Duarte e esse outro Rafael. Isso aqui, não. Então, vamos considerar que é diferente. Porque Rafael e Lavínia Nascimento. Esse Rafael aqui é Rafael Duarte. Então, eu vou considerar que é outro, tá? Eu vou considerar que é a mesma pessoa quando o nome for exatamente igual. Certo? Vou botar isso aqui na mesma linha para facilitar a minha vida aqui. Porque ao copiar do PDF aqui para o Notepad++, ele deu essa mudada aqui. Pronto. Agora eu posso até aumentar um pouquinho aqui. Então, ó, Breno, só tem um. Luiz Henrique Rocha, Luiz Henrique Rocha, Luiz Henrique Rocha. Rafael, ó, tem o Rafael Duarte aqui, Rafael Duarte na linha 11, mas na linha 12 tem só um Rafael. Não é o Duarte, então eu vou considerar que é outra pessoa. Ok? Bom, a estratégia boa é sempre eliminar as repetições. Então, seria interessante que esse Rafael Duarte não precisasse aparecer no banco de dados várias vezes. Considerando que ele é uma única pessoa, não faz sentido eu ter ele no meu banco de dados várias vezes. Coisas que não mudam, né? Por exemplo, o Luiz Henrique Rocha. O Luiz Henrique Rocha é uma pessoa única. E ele tem aqui na linha 3, na linha 8 e na linha 15. Mas ele é uma pessoa só. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou começar a copiar essas pessoas para a minha planilha. E se eu identifiquei que eu estou lidando com pessoas, eu vou organizar isso da seguinte forma. Eu vou vir aqui na minha planilha, vou aumentar mais o zoom desse negócio aqui. Vou pôr 200 ali e vou deixar 100 aqui. Então, eu vou falar o seguinte, eu tenho pessoas, e aparentemente eu estou até aumentando a quantidade de caracteres, mas eu preciso saber que são pessoas. Eu preciso ter a informação completa. E esse pessoas, eu vou criar o que nós chamamos de tabela. Eu vou fazer tabelinhas. Até porque, em banco de dados, a gente vai estar sempre... Os sistemas de banco de dados, os softwares, trabalham com tabelas também. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, Kevin Barros, e vou começar a colocar essas pessoas dentro da minha tabela de pessoas. Kevin Barros. Vou aumentar aqui um pouquinho o espaço. E vamos lá. Kevin Barros. Agatha Martins. Depois eu podia tentar pôr isso em ordem alfabética, até para facilitar a minha vida, né? Carlos Eduardo da Rocha. Vocês vão me ajudando aí. Se eu começar a colocar um cara repetido aqui na tabela pessoa, vocês me avisam. Melissa Silva. Agora tem o Luiz Henrique Rocha. Luiz Henrique Rocha. Maria Vitória da Luz. Carlos Eduardo Rocha já foi, certo? A Emanuele Martins. Ela ainda não está lá. Agora o próximo é o Renan Salles. Renan Salles não está lá, então eu vou copiar ele. A Lavínia Nascimento também não está, então eu vou copiar e vou levar ela para cá. Pedro Miguel Araújo também não está, então eu vou copiar e vou levar ele. Melissa Silva já está. Eric Moura não está, então vou copiar. Letícia Lima não está. Copiando, colando. Luiz Henrique Rocha já está. Emanuele Martins já está. Renan Salles já está. Maria Vitória da Luz
Não está? Não, está sim. Já está. Carlos Eduardo da Rocha. Já está. Letícia Lima. Já está. Rafael Duarte. Não, né? Copiando Rafael Duarte para cá. Júlia Gonçalves. Não, né? Não está. Então, vamos para o final. Esse Rafael aqui, que a gente viu que está só Rafael, sem um sobrenome, então ele é diferente do Rafael Duarte. A planilha está completando automático aqui. O Rafael. Lavínia Nascimento, já foi. Eric Moura, já foi. Emanuele Martins, já está. Rafael Duarte. Carolina Carvalho. Não está, né? Carolina Carvalho. Luiz Henrique Rocha. Já está na linha 6, né? Lavínia Nascimento. Linha 10, né? Breno Vieira. Copiamos Breno Vieira para a linha 18. Carolina Carvalho. Já está. Carolina Carvalho está na linha 17. Beleza. Então, aqui nessa minha planilha, eu criei uma tabelinha que eu vou até fazer um negocinho aqui. Espera aí, eu vou colocar isso aqui assim. Vou mandar parar de mostrar esta linhas de grade para ficar bem nítido que pessoas é isso aqui. Bom, aí o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um identificador único para cada pessoa dessa. Porque toda vez que eu precisar falar do Carlos Eduardo da Rocha, em vez de ter que escrever o nome dele completo, Carlos Eduardo da Rocha, eu vou usar esse identificador. Então, essa tabela minha de pessoas, eu vou acrescentar uma outra informação aqui, ó, que eu vou pôr um título para essas colunas. Aqui eu tenho o nome das pessoas. E aqui eu vou criar um identificador, um código. Eu vou chamar de ID, tá? Esse ID é um identificador. Quando eu falar o identificador da pessoa, eu vou achar uma única pessoa. E vai ser um simples número. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Então, eu tenho 17 pessoas. Deixa eu dar uma organizada nesse negócio aqui, só para ficar mais bonitinho. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu tenho pessoas e eu tenho o nome das pessoas e eu tenho... Deixa eu ver se eu coloco... Não, vou ficar colorindo demais também não, tá bom. Eu tenho uma tabela de pessoas, eu tenho o nome dessas pessoas e eu tenho um identificador para elas. Se eu falar quem é a pessoa 8, a pessoa 8 é o Renan Salles. Então, o que acontece? Se nesse meu banco de dados o Renan Salles aparecer 40 vezes, em vez de ter escrito Renan Salles e todas as outras eventuais informações que eu tenho a respeito dele, eu vou apenas usar o seu identificador, que é o número 8. Então, eu estou trocando Renan Salles pelo identificador 8. Então, isso vai me gerar uma economia em escala. Vocês vão começar a entender isso melhor à medida que a gente for fazendo as atividades e trabalhando com esse tipo de informação. Beleza, mas eu organizei isso aqui. As pessoas agora, elas não se repetem, mas a informação está completa. Vocês querem continuar esse papo lá fora, vocês dois? Bom, agora eu preciso dar sentido para esse banco de dados. Eu preciso mostrar que o Kevin Barros e a Ágata namoraram em um determinado período de tempo. Então, eu vou criar uma outra tabela para fazer essas correlações. Eu vou chamar essa tabela de namoros.
namoros. E aí, o que eu preciso saber nessa tabela namoros? Quem namorou com quem, de quando até quando? Então, nessa tabela namoros, eu vou começar a colocar isso. Então, eu preciso saber a pessoa 1, a pessoa 2, o início e o término desse namoro. Então, nessa tabela de namoros que eu estou criando, eu vou guardar essas informações. Consequentemente, eu vou conseguir ter exatamente a mesma informação e o mesmo sentido que eu tenho, ou que eu tenho lá na atividade 1, que é isso aqui, ó. Então, agora, eu não vou nem precisar desse texto aqui, eu vou minimizar isso aqui, porque eu vou usar aqui agora, ó. Vou usar essas duas, tá? Então, eu vou maximizar esse negócio aqui e vou começar a fazer um por um. Então, o Kevin Barros com a Agatha Martins. Deixa eu dar uma organizada aqui para ficar bonitinho esse negócio. Vou colocar esse pontilhado aqui. Tá. Então, vamos lá. Kevin Barros é a pessoa 1. Agatha Martins é a pessoa 2. Então, teve um namoro entre a pessoa 1 e a pessoa 2, que teve início em 10 de fevereiro de 2010, e terminou em 15 de abril de 2012. Copiou, colou. Deixa eu só dar uma ajustada nessas colunas aqui para ficar bonitinho. Ok, já registrei o primeiro caso, que é esse aqui, ó. O próximo, Carlos Eduardo da Rocha e Melissa Silva. Carlos Eduardo Rocha é a pessoa 3, a Melissa Silva é a pessoa 4. O período foi 10/6 de 2015 com 15/8 de 2016. Próximo, Luiz Henrique Rocha e Maria Vitória da Luz. Luiz Henrique Rocha é o 5, pessoa 5. Maria Vitória da Luz, pessoa 6. Vamos pegar o período. 21/6 de 2005 até 11/4 de 2006. Próximo. Carlos Eduardo Rocha e Emanuele Martins. Carlos Eduardo Rocha é a pessoa 3. Emanuele, vai conferindo aí, gente, para não fazer bobagem aqui. Emanuele é a pessoa 7, não é isso? Período. 10/9 de 2019. Ctrl V. 25/12 de 2020. É o término. Próximo caso, Renan Salles e Lavínia Nascimento. Renan Salles é a pessoa 8, Lavínia Nascimento é a pessoa 9, o período 21/7 de 2011 até 11/8 de 2012. Próximo caso, Pedro Miguel Araújo e Melissa Silva. Pedro Miguel Araújo é a pessoa 10, Melissa Silva é a pessoa 4. Período 13/12 de 2011, 15/4 de 2012. Pronto? Próximo caso, Eric Moura e Letícia Lima. Eric Moura é a pessoa 11, Letícia Lima é a pessoa 12. Período 11/4 de 12 de 2014 com
15 de abril de 2015. Luiz Henrique Rocha e Emanuele Martins. Luiz Henrique Rocha, cadê você? É o 5, já esqueci a outra. Emanuele Martins. 7. Período 4/8 de 2007 até 15/9 de 2008. Próximo caso, Renan Salles e Maria Vitória da Luz. Deixa eu marcar aqui. Renan Salles e Maria Vitória da Luz. Renan Salles é pessoa 8, Maria Vitória da Luz, pessoa 6. Então, o período é 16/7 de 2019 até 15/9 de 2019. Próximo caso. Carlos Eduardo da Rocha e Letícia Lima. Carlos Eduardo da Rocha, pessoa 3. Letícia Lima, pessoa 12. Período 30/4 de 21 até 15/7 de 22. Próximo caso. Rafael Duarte e Júlia Gonçalves. Rafael Duarte, pessoa 13, com Júlia Gonçalves. Júlia Gonçalves, pessoa 14. Período 11/1 de 2011 até 15 de março de 2012. Rafael e Lavínia Nascimento. O Rafael é o 15 e a Lavínia Nascimento é a pessoa 9. O período de namoro deles, 10/2 de 2014 até 15/9 de 2016. Ok. Próximo caso. Eric Moura e Emanuele Martins. Eric Moura é a pessoa 11, Emanuele Martins, pessoa 7. Período 21/6 de 2017, 15/9 de 2018. Pronto, faltam poucos. Rafael Duarte e Carolina Carvalho. Rafael Duarte é a pessoa 13, Carolina Carvalho é a pessoa 16. O período deles é de 15/9 de 2018 até 15/7 de 2019. Próximo caso, Luiz Henrique Rocha e Lavínia Nascimento. Luiz Henrique Rocha é a pessoa 5 e a Lavínia Nascimento é a pessoa 9. O período de namoro deles foi 21/8 de 2010 até 15/9 de 2012. Copiou. Por último, Breno Vieira e Carolina Carvalho. Breno Vieira é a pessoa 17, Carolina Carvalho é a pessoa 16. O período deles é 20/8 de 2015 e 18/9 de 2016. Bom, a primeira coisa que nós precisamos olhar aqui é que copiamos todos os dados da atividade proposta para a nossa planilha aqui, para as nossas tabelinhas. A primeira coisa que eu preciso conferir é o seguinte: olhando para essa minha proposta, que é a proposta de solução para a atividade 1, eu consigo, olhando para essas informações, para esses dados, levantar todas essas informações que estavam aqui na atividade? Eu consigo falar quem namorou com quem e quando? Sim.
Se eu pegar esse caso aqui, ó, essa linha que eu sublinhei, eu sei que a pessoa 11, que é o Eric Moura, namorou com a pessoa 12, que é a Letícia Lima, de 11/12/2014 a 15/4/2015. Então, eu tenho o mesmo significado, a mesma informação que está descrita lá na atividade, porém, organizado de uma forma diferente. E aí, agora, nós precisamos descobrir como é que a gente sabe quanto é que deu isso aqui em bytes. Quantos caracteres nós temos aqui? Deixa eu ver se algum lugar aqui vai mostrar isso. Contagem 106, contagem de número 101. Deixa eu ver se tem alguma opção aqui que mostra. Tem algum especialista aí em planilhas Google para falar para a gente como é que a gente descobre quantos caracteres tem aqui? A outra opção que eu tenho é simplesmente copiar isso aqui para o formato texto e colar num editor de textos aqui. Vamos ver o que acontece se eu colar isso numa outra aba aqui. Provavelmente, deixa eu ver o que é isso aqui. Isso aqui são tabs, né? Mas olha só, aqui, ó, só de copiar desse jeito, que são os mesmos dados que estão na planilha, tudo bem que tem uns tab a mais aqui sobrando, ó. Tá vendo que tem uns tab a mais aqui? Se eu trocar esses tab por espaço e mandar substituir todos, já dá uma diminuída, né? Isso. Conta, o editor conta aqui no final. E se eu pegar onde tem 2 espaços e trocar por um só, eu ainda vou diminuir mais ainda. Pronto. Então, aqui ainda tem uns espaços sobrando, ó, tá vendo? Mas tudo bem, eu não vou nem me preocupar com esses espaços a mais que estão aqui, não. Aqui, ó, o tamanho deu 822 caracteres. Tudo bem que tem uns espaços a mais aqui que eu ainda poderia eliminar, tá? Mas caiu para 822. Então, nós saímos de 1.226 para 822. Isso já é um ganho razoável. Já é interessante essa proposta. Ela já é bem mais eficiente no quesito espaço ocupado, porque em banco de dados, como em computador, o que vai gastar espaço de armazenamento é a quantidade de bytes que você precisa gravar no disco. E esses bytes, eles são o resultado das informações que você precisa armazenar. Mas, para o final da disciplina, nós vamos pegar a documentação de um software de banco de dados e eu vou mostrar para vocês quanto custa em bytes os tipos que a gente tem disponíveis no software de banco de dados. Aí a gente consegue fazer essa continha mais precisamente, tá? Nesse começo, eu só quero mostrar para vocês que, organizando as informações em tabelas, a gente começa a ter propostas melhores para guardar as informações. Principalmente quando a gente tira dessa proposta de tabelas, que na realidade vai se transformar em banco de dados depois lá na frente, a gente tira informações repetidas. Então você percebe que... deixa eu voltar aqui. Você percebe que pessoas que se repetiam 2, 3 vezes, na nossa proposta, elas aparecem uma única vez. E é a mesma pessoa. Então, eu eliminei repetições e ganhei espaço. Outra coisa que precisa ficar muito clara, e vocês precisam enxergar isso fortemente, é que essa economia, ela é em escala. O que significa isso? Esse banco de dados de namorados aqui é da onde? Não sei, eu inventei esse negócio aqui só como um exercício para vocês. Mas se vocês pegassem isso aqui, por exemplo, e fosse o Tinder, quantas pessoas tem no Tinder? Quantos relacionamentos já aconteceram lá no Tinder? Então, a gente está falando de milhões vezes milhões. Então, imagina lá, se eu tenho lá, em média, sei lá, vou chutar um número aqui. Se eu tenho lá nesse aplicativo, no mundo inteiro aquela porcaria, né? Sei lá, tem 1,5 bilhões de pessoas que usam esse aplicativo. E se, na média, cada pessoa tem lá
deu match com 8 ou 10 e conversam no chat com essas 8 ou 10, então, olha só a economia. Nós temos 1,5 bilhões de pessoas e nós não repetimos. Se fosse repetir nesse modelo proposto aqui, ó, se cada uma tiver na média 10 metros, é 1,5 bi vezes 10. Você está multiplicando por 10 o espaço que você guardaria. Então, você tem que lembrar sempre que todos os exercícios que a gente está fazendo aqui, a gente está trabalhando com uma amostra muito pequena do que pode ser a realidade daquele problema. Então, eu estou trabalhando com quantas pessoas aqui, gente? Eu estou trabalhando com 17 pessoas. Então, com 17 é o nosso universo. Nesse 17, nós saímos de 1.226 para 822. É quase, dá quase 50% de economia. É. Então, assim, imagine 1,5 bilhão de pessoas. Principalmente, vamos pegar um exemplo. Você é correntista do Banco Itaú. No ano, eu estou pegando só um ano, você pode ser cliente do Itaú há 15 anos. Em um ano, você fez 179 PIX, 288 transferências, pagamento de boleto. Imagina se você tivesse o seu nome repetido toda vez que você faz uma transação. O data center do Itaú tinha que ser 50 vezes maior do que é. Aliás, muito mais do que isso. Percebe? Então, é dentro dessa lógica. A gente percebe as coisas que são únicas e não precisam se repetir. Você é cliente do Itaú, mas você é uma pessoa só. Não faz sentido eu ter o seu nome, CPF, endereço, telefone, repetido várias vezes, sendo que você é uma pessoa só. Então, é dentro desse conceito, dentro dessa lógica, que a gente tenta sempre organizar as coisas, separando elas em tabelas, mas na tabela eu ponho as coisas que são iguais. Então, aqui eu criei uma tabela de pessoas, porque todo mundo que está aqui dentro é pessoa. Se eu estivesse fazendo um projeto para o Banco Itaú, talvez eu tivesse lá uma tabela de correntistas ou de clientes, e todo mundo que está lá dentro é cliente. Tem muitas outras coisas que são mais complexas, isso aqui é só o nosso comecinho que a gente começa a exercitar isso. Esse pequeno exemplo aqui, ó, gerou duas tabelinhas. Só para abrir um parênteses, lá na faculdade onde o Pedro, que falou com vocês aqui hoje, onde ele trabalha hoje, eu trabalhei lá na área de TI há uns, sei lá, uns 15 anos atrás. Eu fui professor lá também e trabalhei na área de TI lá. Eu ficava trabalhando com o banco de dados para gerar os relatórios para o dono da instituição lá. E era esse mesmo sistema que ele falou que estava aqui. Eu já trabalhava com esse sistema lá, é um sistema da TOTOS. Só para vocês terem ideia, na época, 15 anos atrás, o banco de dados lá, eu não esqueço porque era um número bem interessante, era 4.444. Sabe que número é esse? Era a quantidade de tabelas que tinha dentro do banco de dados. 4.444 tabelas na época, na versão que eu trabalhei há 15 anos atrás. Então, nesse exercíciozinho que a gente fez aqui, a gente criou uma coisinha pequena com duas tabelas. Mas vocês precisam começar a entender que o universo dos sistemas mais complexos, o número de tabelas é muito grande. Tudo bem que a gente está falando da TOTOS, que é a maior empresa de software da América Latina, é uma empresa brasileira. Era maior, não sei se ainda é, mas deve ser, porque ela, na época ela comprou a RM, comprou a Microsiga, comprou um monte e virou essa TOTOS, que é esse monstro. Então, assim, na época era 4.400. Aqui a gente está fazendo um exemplozinho pequenininho para começar a entender a lógica, porque os conceitos que eu aplico para fazer uma coisinha pequena dessa é os mesmos conceitos que eu vou aplicar para trabalhar com um projeto grande. É a mesma lógica. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ótima pergunta. Quando eu trabalho com a data nesse formato aqui, ó, 10 menos 02 menos 2010, esse sinal de menos, você concorda que ele poderia ser descartado e eu ganharia mais espaço? Né? Porque, se eu tiver 10,02, se eu padronizar aqui, os primeiros dois números é o dia, os dois próximos é o mês e os 4 últimos é o ano, esse sinal de menos aqui está ocupando espaço à toa para mim.
a sua observação é ótima. Só que o que acontece? Por que eu não tirei eles aqui na hora que eu coloquei? Porque na hora que eu for mostrar para vocês os softwares de banco de dados, todos eles têm tipos específicos para você escolher para guardar a informação que você deseja. Então, quando eu vou falar para o banco de dados que aquela informação é uma data, o software de banco de dados já tem um tipo específico e ele faz a otimização desse espaço para a gente. Então, eu não me preocupei em tirar esse sinalzinho de menos aqui no formato da data, porque quando eu for trabalhar com banco de dados, ele tem um tipo date, um tipo data, que guarda isso para mim com eficiência, sem eu precisar me preocupar com esse detalhezinho aqui. Lembre-se mais ainda, sabendo que são 17 pessoas e que a gente está, todos os anos aqui são do século XXI, então vamos supor. Eu tiro o número do ano, só deixo tiro os 2 primeiros do ano, deixo só os 2 últimos, 18, 17, 16. E os números do ID, em vez de ser número, eu tiro colocar a letra, porque é como um algarismo só. Porque no alfabeto tem mais letra do que a quantidade de ABCD. Excelente observação sua também, perfeita, perfeita. Fico feliz com as perguntas, porque é sinal que vocês estão buscando espremer o suco até um bagaço para tirar, para economizar mesmo. Esse espírito é legal. Mas aí a resposta para a sua pergunta vai muito de encontro à primeira pergunta. Eu poderia tirar os 2 dígitos aqui do ano, e em vez de guardar 2012, guardar só 12, 16? Faz sentido, mas aí eu volto na resposta que eu dei para ele. O software de banco de dados, eles já têm tipos específicos para data. E mais, vocês não passaram por isso, mas existiu um negócio chamado bug do milênio. Depois seria um negócio interessante para vocês estudarem. Os softwares de computador do milênio passado, da década de 90, só tinham os 2 últimos dígitos do ano. Então em vez de 1999, era só 99. Era 97, 88, 75. E quando chegou no ano 2000, ia virar 00. Isso é um negócio legal para vocês estudarem. Foi nesse bug do milênio que o bicho pegou. Tinha a empresa que o sistema ia parar. Porque como é que você calcula o que a pessoa tem que pagar de juros e multa num boleto? Você vê a data que venceu e a data que ele quer pagar. Então, uma pessoa que tinha um boleto para pagar em 15 de dezembro de 1999, se ela fosse pagar em 10 de janeiro de 2020, o sistema não tinha 2000 em 1999, ele tinha 99,00. Então, para o sistema, o cara ia estar pagando o boleto com 99 anos de antecedência. Entenderam a lógica? Porque o cara fala assim, espera aí, 25 do 12 de 99 é muito maior do que 10 do 01 do 00. Então, esse problema, se a gente fosse fazer isso que você está sugerindo, nós teríamos um bug do próximo século. Porque quando a gente entrasse em 2100, se o seu sistema estiver rodando de hoje até 2100, em 2100 nós voltaríamos a ter um problema desse tipo. A outra coisa que você falou era o que mesmo? Ah, ótimo, ótima questão. O que acontece? A sua observação é perfeita, ótimo. Só que na hora que eu mostrar para vocês, eu vou até dar uma adiantada. Vou mostrar aqui para que vocês entendam. Deixa eu só mostrar aqui e você já faz a sua pergunta, tá? Só um segundinho. Tem um outro aluno querendo fazer a pergunta, só um momento. Eu vou mostrar para vocês aqui esse manual, que é um manual do MySQL, que é um dos vários softwares que existem no mercado. Esse manual aqui é da versão 4.1, esse software hoje já está na versão 8, indo para 9, então esse manual é muito antigo. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, ó, para que vocês entendam que hoje a gente está estudando aqui a questão de se tem 1 ou 2 ou 3 caracteres, ou 1 ou 2 ou 3 dígitos. Mas, quando a gente vai trabalhar com banco de dados, eu acho que eu até lembro de cabeça, é o item 6.3.2? Não, deixa eu ver. Tipos de campos. Tipos de campos. Item 6.2. No caso do MySQL. E aí eu já adianto para vocês que esse exemplo aqui do MySQL, ele é muito parecido com os outros softwares de banco de dados. Então, essa lógica que eu vou mostrar para vocês aqui é exatamente a mesma para os outros softwares dos outros fabricantes. Então, nós temos tipos numéricos, tipos de data e hora, tipos string. Então, veja,
quando eu vou falar de tipos de campos em software de banco de dados, olha só, o MySQL, ele me permite, se eu falo para o MySQL que a informação vai ser nesse padrão aqui, ó, TinyInt. O que é isso? É um número muito pequeno. Qual que é a faixa? Eu consigo armazenar um número de menos 128 até 127 ou um número de 0 a 255. Aí, deixa eu ver aqui, cadê a tabela? Porque ele tem uma tabela que ele mostra. Eu acho que está aqui antes. Deixa eu ver se está aqui antes. Não mostra. Mas tem uma tabelinha aqui. Tipos de campos, funções de conversão, não é isso que eu quero. Bom, aí tem, ó, o small int. Se eu falar que é small int, eu posso guardar um número. Se tiver sinal de negativo, ele pode ir de menos 32 a mais 32. Se não tiver sinal, ele vai de 0 a 65 mil. Cada tipo desse aqui consome uma quantidade de bytes diferente no computador. Tem um big int, que é um número muito grande. Então, quando a gente vai trabalhar com um projeto de banco de dados, a gente vai ver isso lá mais para frente. Na hora de fazer o projeto, a gente especifica quais são esses tipos que nós vamos usar para cada situação dessa aqui, ó. Então, realmente, se eu usar letras e números, nesse caso de 1 a 17, se eu colocar A, B, C, D, eu vou ganhar. Mas se eu pensar que eu posso ter aqui 6 milhões de pessoas, aí eu começo a complicar a minha vida. Começa a ficar menos interessante, tá? Então, essa aqui é o principal motivo. Pena, deixa eu ver aqui se tem a tabela. Se ele mostra aqui, se é no final do capítulo, que aí vocês vão entender os tipos numéricos. Ah, aqui, ó. Se eu falar que é um TinyInt, ele vai gastar 1 byte para armazenar. Small int, 2 bytes. Medium int, 3 bytes. Integer, 4 bytes. Big int, 8 bytes. Então, perceba que se eu guardar um número do tipo small int, mesmo ele indo de menos 32 mil até 32, eu não vou gastar 5 bytes. Eu vou gastar só 2 bytes para armazenar isso no computador. Tá? Ótimas as perguntas de vocês, mas eu não fiz esses ajustes que vocês comentaram em função exatamente porque os sistemas de banco de dados oferecem esses tipos específicos aqui. Certo? Só um segundo, deixa ele fazer a dele, depois você faz a sua. Eu sou uma dúvida, se você trabalhar com ali, utilizando só quantos meses foi dias, meses e anos? Cara, excelente pergunta. Olha só, ele está querendo avaliar a possibilidade de, em vez de ter a data completa de início e a data do término, guardar só quanto tempo durou. Quem responde se isso é bom ou ruim? O nosso cliente. Nós vamos projetar esse sistema para quem? Entendeu? A sua pergunta é maravilhosa, mas quem vai definir isso não somos nós. Se o cara falar assim, não, eu preciso de um relatório, porque eu preciso saber quem estava namorando no primeiro semestre desse ano. Então eu preciso das datas. Ah, não, o meu sistema aqui eu só preciso calcular quanto tempo o pessoal namora na média, eu não preciso saber as datas exatas. Então a sua sugestão seria excelente. Exato. Antes de tudo, funciona assim, quando você vai fazer um projeto de um banco de dados, não é só o banco de dados. O banco de dados é um elemento de um projeto maior, que envolve o banco de dados e o software que vai rodar. Ela é uma peça da engrenagem. E aí, quando você vai fazer um projeto, não é só o banco, é um sistema completo. E aí, quem é o cliente que vai usar ou o cliente que te contratou para fazer esse sistema? É com ele que você vai fazer dezenas de reuniões. Você faz uma reunião de 2, 3 horas, discute, ele te explica como é que funciona. Você vai fazer um sistema que vai controlar uma oficina que conserta turbina de avião. Você sabe como é que funciona o conserto de turbina de avião? Eu também não tenho a menor ideia. Então, nós vamos lá para dentro da oficina, conversar com os mecânicos, conversar com o dono. Como é que conserta? Como é que tira a turbina do avião? Que peça que tem aí? Da onde vem essa peça? Quem fornece? É caro? É comprado no Brasil? É fora? Olha só como é que a nossa missão ela é complicada. A gente faz software para controlar coisas que a gente não faz a menor ideia de como funciona. Só que, parênteses, quando você termina de fazer o software para controlar alguma coisa, você passa a conhecer daquela coisa mais do que o dono e a pessoa que está lá.
Então, se a gente vai fazer um software para uma oficina que conserta turbina de avião, quando a gente estiver soltando a versão 1.0 desse software, a gente vai conhecer mais de turbina do avião do que o dono da oficina, do que os mecânicos que estão lá. Por quê? Porque a gente precisa entender tudo como funciona aquele negócio. O mecânico vai esquecer de te contar uma coisa, ele vai ficar com medo de perder o emprego na hora que você pôr esse software lá, ele vai ficar te escondendo coisa, então você tem que adivinhar a coisa que ele não te contou. O dono quer um tipo de controle, o mecânico precisa de outro. Ou seja, a sua vida é um inferno. Porque você tem que fazer um software para controlar um troço, e uma coisa que às vezes você não faz a menor ideia de como funciona. As pessoas que vão te contar como que funciona, às vezes tem medo de te contar e o software que você vai pôr lá tomar um emprego. Então, é um caos mesmo. É um caos. A aba que você abriu, ela inicia negativo, o último número é o maior. Ah, essa pergunta também é ótima. Vocês vão estudar isso? Tem uma disciplina que trata isso. 1 byte são 8 bits. Os bits, 8 bits, eu só tenho combinação de 0 e 1, que é o que o computador entende, 01, 01, 01. Então, quando você trabalha 1 byte, por que vai de menos 128 a 127 ou de 0 a 255? É porque dentro daquelas combinações de bits 0 e 1, você vai conseguir as combinações que dão essa quantidade de números. Aí você vai ter uma disciplina que vai explicar isso depois com calma mais para frente. Não, isso é só uma coincidência. Mas o cálculo binário desse negócio, depois vocês vão estudar isso. Não sei quem é o professor que vai ter essa missão. Mas eu acho que é o Evandro. Não, o Willi também acho que fala disso, tá? Mas é só coincidência. Mas aí é a questão da questão binária mesmo, dos bytes e bits lá, que vocês vão estudar numa disciplina aí para frente. Certo? Mais alguma dúvida? Adorei essa primeira aula, hein? Só pergunta inteligente. O pessoal está a fim de espremer o suco do máximo da laranja. Legal. Esse é o espírito. Já que vocês estão nesse espírito maravilhoso, já tem a atividade... Já tem lá a atividade 2, que é uma outra tarefinha similar a essa, que vocês podem começar a brincar com ela. Bom, nossa próxima aula já é amanhã, né? Vamos fazer o seguinte, se vocês não conseguirem resolver, vocês podem resolver ela amanhã durante a aula. Amanhã a gente tem 4 aulas, a gente começa às 13h30, eu deixo para fazer a correção depois do intervalo. Assim vocês podem trabalhar nessa atividade de 2 amanhã durante a aula e eu faço a correção depois do intervalo. Certo? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Fechou. Depois eu vou mandar no grupo, porque como essa é a primeira gravação